A paz, a paz, a paz, a paz. Que bom que vocês estão aqui. Obrigada, obrigada. E aí, nessa correria, quem está com o dia corrido e quem não está? Quem acha que o tempo está passando rápido? E o que vocês têm feito com o seu tempo? O que vocês têm feito com o seu tempo? Passando o tempo tão rápido, entre tantos pedidos, em tantos pensamentos, distração, entretenimento, nesse corre-corre da vida. É verdade ou não é? É. E aí, como fica, né? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Nesse tempo corrido, nesse corre-corre, nas distrações, entre tantos pedidos para Ele, entre tantos pensamentos que correm, né? Passa tantos pensamentos, será que nós estamos fazendo a vontade dele? Fica essa pergunta para nós, né? Será que estamos fazendo? E nós sabemos que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, se pedimos ou pensamos, ele é poderoso para fazer muito, além, infinitamente mais. Então, tem algo que a gente nunca fica sabendo, sempre tem mais. Então, a gente corre o perigo de ficar limitado nos nossos pedidos e nos nossos pensamentos. Abre para mim o texto muito conhecido, Romanos 12, 2. Quem não conhece, né? Esse texto, acho que todos conhecem. Tem jeito de colocar? Romanos 12, 2. Porque aí eu leio ali mesmo. Vou esperar só um pouquinho. Amém? Quem já conhece essa passagem? Todos, né? Quem não? Vou ler aqui. E não, vamos ler? E não vos conformeis com este século, mas renovação da vossa mente, para que pode deixar, tem jeito? Aí vocês vão olhando ali, é melhor, né? Então, o que está falando? Para não conformar com esse mundo. O que é não conformar? Não pegar forma do mundo, desse século. Você não ser amoldado por ele. E a partir do momento que você vai passando o tempo, é um perigo você ter essa forma do mundo. Você vivendo esse corre-corre do dia a dia, você ter essa forma. E nós não devemos conformar com esse mundo, porque o mundo jaz do maligno. Então, não devemos conformar. Mas, vem aí, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Senhor nos chama para ser transformados. É maravilhoso isso, né? Eu acho lindo. Transformar. É a mesma coisa de transfigurar. Transformar. Isso exige tempo, é na nossa caminhada, é na nossa jornada. Que a nossa mente ela vai sendo transformada. Não é de uma hora para outra, não é instantâneo. É na nossa caminhada. E isso exige o quê? O nosso relacionamento com Ele. Para nós sermos transformados, nós precisamos estar relacionando com Ele todos os dias. Não é verdade? Para nossa mente ser transformada. E para o quê? Experimentar. Agora todo mundo fica assim. Quem não quer? Fala a verdade. Quem não quer experimentar a vontade do Senhor? Porque a gente sabe que ela é boa, perfeita e agradável, não é verdade? Mas quem não quer? Todo mundo quer, né? A gente fica ouvindo as orações. Ai, Senhor, eu quero a sua vontade. Eu quero a sua vontade. Mas e aí? Ele deve ficar. Eu fico pensando, né? E aí? Você não vai transformar, não? O que você está fazendo na sua vida? Do jeito, levando do jeito que você quer? Você quer a minha vontade?
Então, a gente tem que passar pela transformação na nossa caminhada, para, assim, experimentar. E ele não te dá a vontade dele já pronta. Você vai experimentar. E isso exige cada dia. É o processo. Em cada dia, a sua obediência. Que ele vai te revelando. A revelação vem, muita gente fica querendo, né? Revela para mim, Senhor, fala para mim. E o Senhor está falando, mas você não obedece. Aí não passa para o próximo passo. Porque o segredo está aí. Ele fala. Esteja atento. Ele fala, só que somente é o seguinte, ele falou. Vem a revelação dele. Vem a revelação. Você pega, obedece, passa para o próximo passo. Só que o que acontece? Muitas pessoas pegam a revelação e não obedecem. Estanca, fica parado no mesmo lugar. E ele nos chama para ser transformados. Transformado a nossa mente. Por quê? Porque quando nós nascemos de novo, a nossa mente trouxe o quê? Código, pensamentos que precisam ser desconstruídos. Eles precisam ser transformados. Por quê? Lá em Colossenses 1,13, fala que nós fomos o quê? Resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a gente foi transportado das trevas para a maravilhosa luz. Não faz sentido você ter pensamentos, você ter uma mente das trevas, certo? Você foi para a luz e você tem que ter uma mente celestial. Ele chama para você ter uma mente celestial, uma mente do alto, não uma mente da terra. E o que está escrito lá em 1 Coríntios 2,16? Fala que nós, porém, temos a mente de Cristo. Primeira vez que eu li isso, eu fiquei meio bugado. Falei, meu Deus, que é isso? Nós? Ter a mente de Cristo? É muito forte isso, gente. Mente de Cristo? Como assim que eu vou ter a mente de Cristo? Só que essa mente de Cristo, ela é construída. Por isso que essa transformação da mente. Nós somos transformados até que Ele volte. Nós estamos passando por processo. Ninguém aqui está pronto. Ninguém. Ninguém pode virar para o outro e falar que o outro já está pronto. É até que Ele volte. Certo? Então, até esse dia, nós temos que combater o bom combate, como diz o apóstolo Paulo. E nessa caminhada, nós somos chamados para ser transformados. Mas primeiro tem uma entrega, como diz no Romanos 12:1, a entrega total. Ele não aceita a minha entrega. É de um coração rendido, totalmente quebrantado diante dele. Neste lugar de quebrantamento, começa. E ele vai transformando. Mas você o quê? A sua mente, ela tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Não é verdade? Não é a carne. Ele não agrada de carne. Ele não agrada de carne. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Ele que tem que guiar, certo? Para a sua mente ser transformada e alinhada com o propósito do Senhor, somente esses vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tem outro jeito. Não tem. A mente carnal não tem como ser transformada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que pode ter muitas pessoas, o povo de Deus, nasceram de novo e paralisaram. Ficaram paralisados, estagnados no mesmo lugar. A mente, ela não está sendo transformada. E o Senhor nos chama para ser transformado. Nós estamos aqui para ser transformado. Porque é esse o caráter de Cristo. Porque essa vai ser a diferença de todos os outros. Por quê? Todos de fora, tudo que você faz, qualquer um pode pregar bem, pode cantar bem, pode fazer qualquer serviço bem. Mas, onde você vê a diferença de um filho? Onde? Se tem verdade, se tem justiça, se tem santidade. Santidade, o caráter de Cristo. É isso que vai diferenciar você. Então, isso que vai te sustentar. O que é o caráter? É a sua mente transformada, o caráter de Cristo em você. Você está sendo transformado porque você tem relacionamento com Ele. E muitos estão esquecendo dele. Ele fala lá em Jeremias, meu povo se esqueceu de mim. Isso é muito forte, gente. O meu povo se esqueceu de mim. E é o que está acontecendo. As pessoas estão no corre-corre,
fazendo suas coisas, correndo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Todo mundo está na correria. Mas nós temos que entender que Ele é prioridade. E Ele não aceita segundo, terceiro, não. Ele é o primeiro. E nós devemos entender que Ele nos chamou para ser transformados. E esses pensamentos é muito sério. Porque quando nós estamos guiados pelo Espírito Santo, vem as setas, vem os pensamentos. Ah, não faço não. É ou não é? Todo mundo passa por isso. Mas nós sabemos identificar quando nós estamos firmes. Nós sabemos as setas que estão vindo. Mas muitas das vezes a gente pode estar resistindo ao Espírito Santo, ao invés de resistir o diabo com as suas setas. Porque o que pode acontecer? Porque muitas vezes a gente acha que tudo é diabo, tudo é diabo. Mas é o seguinte, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo, cumpre a nós. Que quando a seta vem, você resistir. Porque o inimigo te tenta onde você é o quê? Onde você tem o seu desejo. E vem. Aí você acolhe ou não. Você é essa brecha que você abre. Então, por isso que nós temos que estar conectados com o Senhor. Sempre transformando, porque o Senhor nos chama para transformar de glória em glória. Como está escrito lá em 1 Coríntios 3,18. Está escrito que nós devemos o quê? Ser transformados de glória em glória. Olha que maravilhoso, gente. Que isso? Isso é demais. Sermos transformados, nós podemos o quê? Manifestar a glória do Senhor, porque nós podemos ser o quê? Portadores de glória. Pensa isso. E à medida que você vai passando o tempo, você vai percebendo, porque para você chegar a ser transformado, às vezes você pensa assim, nossa, eu tenho que fazer tanto para o Senhor. Ele te chama para conhecê-lo. A glória do homem está em quem conheceu o Senhor. Ele chama para você conhecê-lo. O sábio, ele se apoia na sabedoria. O rico se apoia na sua riqueza. O forte na sua força. Mas nós nos gloriamos no Senhor. Nós gloriamos nele. É nele. Então, na hora que nós contemplamos ele, é que nós somos transformados. Então, é no relacionamento, é quando eu contemplo ele, é quando eu passo tempo com ele, é quando eu dou prioridade para ele. Tudo é ele, é sobre ele, é para ele. Não é o que eu faço. É a minha entrega, sou eu que ele quer, porque essa transformação é de dentro para fora. Às vezes nós estamos preocupados. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Ele fala, é você que eu quero. É você que eu quero transformar. E independente de quem você é, eu posso te restaurar. Não importa. Não importa do jeito que você está. Caiu, está ferido. Não importa. Ele te levanta, ele faz novas todas as coisas. Tudo começa de novo. E ele te chama o quê? Para ser transformado, transformado e transformado. Mas isso é só no relacionamento. E isso não fica cansativo, porque quando você se apoia só no seu esforço, no seu próprio entendimento, resultado vem. Como todo mundo lá fora, vem. Mas não estamos falando de resultado, não estamos falando de correto ou certo. Não estou falando disso. Não estou falando nem de bem e mal. Estou falando da vida, da fonte da vida, da árvore da vida. É isso que eu estou falando. Ele é da própria fonte. É isso que eu estou falando. Porque corretos, muitos vão falar a verdade. Quem não nasceu de novo que está no mundo? Tem pessoas boas, corretas. É sobre isso? Não. É sobre a vontade dele, fazer a vontade dele. E isso que nós somos chamados a fazer, a vontade dele, conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Que maravilhoso isso. Isso nos chama para a intimidade, da qual ele vai dar o quê? A conhecer a aliança dele. Quanto tempo que você está sendo fiel ao Senhor? Para pensar. Ei, quando a gente fala de transformação, a mudança, a gente sempre está sendo, sabe o quê? Atualizado. Versão atualizada. Não é chique?
Versão atualizada de cada um aqui? Hein? Já pensou? Todo ano, 2025, 2026. Quem é você? Olha para trás, espera aí. Se tiver do mesmo jeito, algo está errado. Nós estamos aqui para sermos transformados. Não importa onde você está, não precisa de olhar para o outro, não precisa de olhar para ninguém, comparar com ninguém, porque ele trata com cada um. Cada um tem seu desígnio, isso é maravilhoso. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos irrepreensíveis diante dele. Ai, isso é maravilhoso, não é? Porque cada um, você não precisa preocupar. Isso nos traz descanso, porque ele tem um plano para cada um. Já está pronto, você não está aqui por um acaso. Entende isso? Ele te ama e você tem um plano, ele tem um plano para você, tem um plano perfeito para você. Basta o quê? Você, as insondáveis riquezas dele, é o quê? Vai sendo, ele vai revelando para você. Mas a gente precisa dessa comunhão com o Senhor. Nós precisamos exercitar as faculdades espirituais nessa busca com ele. O jejum, mortificação da carne. Quer matar a carne? Jejum. A oração, a meditação da palavra. Não tem outro jeito. Guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Ou você aproxima da palavra para não pecar, ou você afasta da palavra para pecar. Não tem jeito. Entendeu? Não tem como. Então, a gente tem que ler, tem que meditar, ruminar. Não é somente ler, é a praticar a palavra. E quando a gente está com essa conexão com tudo isso, nós vamos sendo transformados. É essa dimensão que o Senhor está nos chamando. Nós somos proclamadores do Evangelho. O Evangelho é as boas novas, mas ela é a chave para você entrar na dimensão de reino. Tem muita gente que só está proclamando o Evangelho, mas não vive o reino. Ei! Quem somos nós? Nós já estamos vivendo. A eternidade já entrou de nós. Ou você não sabia disso? Você acha que tem que morrer para entrar na eternidade? Não. Nós fomos destituídos da glória. E a gente está voltando para onde a gente veio. Isso é maravilhoso. Entende isso? É a imortalidade nos consumindo. A mortalidade. Entende? Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente já está a eternidade em nós. Entende? Então, nesse lugar, nessa caminhada, nós estamos sendo transformados para viver, para experimentar, não somente saber, mas experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém, amém? Eu falei que não ia falar muito hoje. Qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.